Glória! Muito alegre nessa manhã, nessa oportunidade. Estou um pouquinho sem voz, mas eu quero compartilhar com você aquilo que o Senhor tem falado comigo por meio dessa palavra. Eu não sei você, se eu terminasse agora, eu estou satisfeito, já me alimentei daquilo que o Senhor tem nessa manhã, não sei você. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero pegar o gancho da palavra devocional, da palavra que a nossa irmã Eunice nos trouxe também nessa manhã. E o Senhor falou algo comigo muito interessante. Tem ambiente que a palavra de Deus visita. E tem ambiente que Jesus faz questão de visitar. Eu quero crer nessa manhã, que é amanhã que o Senhor faz questão de entrar na tua guerra. É amanhã que o Senhor faz questão de visitar a tua causa. Ele poderia liberar uma palavra para Lázaro e Lázaro ser curado. Mas ele faz questão de chegar. E alguém vai dizer, chegou atrasado. E alguém vai dizer, passou o tempo. Mas Jesus vai chegar na hora certa. Louvado seja o nome do Senhor. E você olha e percebe que Geazi até vai, na palavra que a irmã Eunice disse, Geazi até vai, mas foi necessário o profeta, e o profeta representa a presença de Deus. Então a presença de Deus nessa manhã está entrando em algumas causas, resolvendo algumas situações, guerreando em algumas pelejas, mesmo a teu favor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos sobre o tema de Efésios, né? Capítulo 3, versículo 14, não é isso, pastora Vera? Oi? Nós estamos sobre o tema de Efésios, não é isso? Deixa Deus. Livre. Não? Livre. Eu entendi que estamos... Livre. Eita Deus, que mistério é esse aí? Eita. Pastora Bela já é a segunda vez que acontece um negócio desse. Ela me manda um negócio e eu entendo um tema. Meu Deus. Glória a Deus, eu estudei essa palavra e eu quero compartilhar contigo. Efésios capítulo 3, versículo 14. Oh Jesus, que mistério é esse nessa manhã, hein? Deixa Deus. Deus poderoso, aleluia. Efésios capítulo 3, versículo 14. Quem achou da glória a Deus? Glória a Deus, aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Quando pensa em tudo isso, caio de joelho perante o Pai que está no céu, o Criador de todas as coisas nos céus e na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Em algumas traduções está, por esta causa, me ponho de joelho. Aleluia. Tenho certeza que tem um povo nessa manhã com um propósito perante o altar do Senhor. Tem um povo que entrou por essas portas, que não veio para perder tempo, mas veio para entregar na mão daquele que pode resolver. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos diante de uma palavra muito conhecida. Eu acho interessante que o apóstolo Paulo está falando algo que vai dizer diretamente para a igreja de Éfeso. Porque a igreja de Éfeso, a gente sabe que é uma igreja que ouviu a palavra e prontamente se arrependeu. E a Bíblia diz que o povo foi a cada dia mais se convertendo, se arrependendo e fazendo a vontade de Deus. Só que no meio de tudo isso, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo ele é preso e ele é obrigado a sair daquele lugar. Só que eu acho interessante que embora o apóstolo Paulo está preso, embora ele está acorrentado, ele não deixava de orar. E eu tenho certeza nessa manhã que entrou um povo por essas portas que independente do que está vivendo, não deixa de apresentar na mão do Senhor. Independente da pressão que possa estar passando, não deixa de entregar na mão do Senhor. Foi falado aqui muitas vezes, entregar. Sim ou não? Meu Deus, eu peguei essa palavra ali. Entregar. E a nossa maior dificuldade é entregar de fato. Porque a gente fala, Deus, eu entreguei para ti, mas todo dia a gente está preocupado, sim ou não? A gente fala, Deus, eu coloquei no teu altar, mas todo dia aquela preocupação não sai da nossa vida. Mas eu tenho certeza nessa manhã que é uma manhã de entrega, onde eu coloco no altar e eu tenho a certeza que Deus vai resolver. E eu tenho a certeza que Deus vai fazer. Então o apóstolo Paulo é alguém que está preso, mas ele tem a certeza, eu estou aqui, mas Deus está trabalhando em prol dessa causa. Eu estou aqui, mas enquanto eu estou aqui, a mão de Deus está operando lá. Eu não sei o que você precisa nessa manhã, mas a gente precisa carregar uma certeza, que em meio à minha guerra, em meio à tua guerra, existe um que está no controle. Aleluia, Deus. Só que o problema é
É que o apóstolo Paulo está preso e aí começam os questionamentos. Se você olhar o capítulo 3 desde o início, você vai ver que a igreja de Éfeso está tendo um reboliço. Por quê? Porque o apóstolo Paulo está preso. Só que em vez da igreja continuar fazendo a obra e orar por ele e clamar pela vida dele, não. A igreja começa a desfalecer. Sim. Me ajuda aí, igreja. A igreja começa Meu Deus, Porque a pressão e o problema vai trazer o quê? Meu Dor, Deus. peso, desgaste. verdade. Mas o Senhor nessa manhã está dizendo, independente dessa pressão, independente dessa dificuldade, a mão de Deus continua agindo. A mão de Deus continua presente. Porque tem gente que apesar de ver um problema, a gente ainda tem que lidar com o questionamento de... Me ajuda aí, o questionamento de... Fora. Ninguém sabe o que você está passando dentro. Mas fora começa aquela especulação. Tá assim, é aquilo, é por conta daquilo. É ou não é, igreja? Me ajuda aí. Só que Deus está dizendo, independente do que acontece fora, eu sou o Deus que age dentro. Independente do que estão dizendo lá fora, eu sou o Deus que estou guerreando dentro. Eu sei o que acontece dentro. Eu conheço como é que se encontra dentro. Louvado seja o nome do Senhor. Então o apóstolo Paulo está dizendo, não desfaleça o vosso coração. Porque eu estou aqui, mas eu estou alegre, eu estou feliz, eu estou clamando, eu estou intercedendo. Louvado seja o nome do Senhor. E eu creio nessa manhã, que amanhã que Deus está trazendo alegria ao teu coração. Porque Ele está dizendo para mim e para ti, independente dessa luta que se levantou, aquilo que Ele te prometeu, Ele está trabalhando para fazer cumprir. Independente da pressão que se levantou, Ele está trabalhando para gerar milagre dentro da minha e da tua casa. Existe um povo nessa manhã que está de pé. E enquanto você está de pé, a tua casa está de pé. Independente do cenário que se levantou lá. Porque tem hora que se levanta um cenário de guerra, de batalha. Tem hora que o cenário, se você olhar, você vai dizer, meu Deus, eu tenho orado e parece que o negócio está piorando. Eu tenho orado e o negócio parece que está se estreitando. Mas é Deus dizendo para mim e para você assim, ó, enquanto você ora, eu estou tirando tudo para fora. Eu estou te mostrando o que está de errado para mim depois colocar no lugar. Enquanto você ora, Deus está trabalhando, Deus está movendo, Deus está limpando. Eu creio. Eu não sei se eu já disse isso aqui, mas eu tenho uma irmã que estava desviada há 10 anos da casa do Senhor. Já falei isso, pastor. Lá. Estava 10 anos desviada da casa do Senhor e ela não estava mais servindo a Deus e fazendo as coisas que desagradavam ao Senhor. Então ela estava fazendo oferenda para outros deuses, fazendo outras coisas. E eu ouvi essa semana o testemunho dela, por isso que o Senhor me deu essa memória nessa manhã. Essa semana eu ouvi minha irmã contando testemunho no altar lá na igreja, na consagração. Então, há 10 anos afastando da casa do Senhor. E quando alguém se afasta dentro da nossa casa, alguém vai dizer assim, mas tu não ora? Mas tu não é pastora? Tu não é assim? Não vem um questionamento? Os teus estão desse jeito, mas tu não está de frente, tu não ora, tu não paga preço, tu não é? E todo dia aquele questionamento. Mas só Deus sabe a minha oração todo dia diante do altar. Meu Deus, aleluia. A minha oração era todo dia, não era pouca não. Era todo dia, se eu estava no monte, Senhor, a minha causa. Porque a Bíblia diz que a gente tem que orar e orar sem cessar. Senhor, é minha causa, minha causa, minha causa. Porque quem está de fora vai dizer assim, tu não ora, tu não tem clamor para orar aí? Então ora pela tua casa, ora pela tua família. As pessoas vão falar assim. Então eu estava vivendo esse processo com a minha irmã. E não era só o que ela fazia. Todos os escândalos dela batiam na minha porta. E agora eu tinha que acalmar minha mãe e tinha que acalmar o comentário do povo lá fora. E teve um dia que o Senhor disse algo para mim e eu quero dividir contigo nessa manhã. Eu estava em Caxias ministrando a palavra do Senhor. Quando eu desci do altar que eu acabei de ministrar, veio sabe aquela pessoa que nunca te viu na vida? Disse assim para mim, para de orar pela tua irmã hoje. Meu Deus. Porque hoje eu estou entrando para tratar com ela. Amado, e ai de ti, se tu orar. Sabe quando você faz aquela cara, meu Deus, mas por que eu não posso orar na mesma hora? Ai de ti, se tu... E eu disse, Senhor, que negócio é esse? Eu saí dali com aquela palavra, com aquela dor na alma, porque eu sabia que Deus ia fazer algo. Ei, se Deus está dizendo para mim e para ti que Ele vai fazer algo, deixa na mão do Senhor. Se Ele está dizendo que Ele vai entrar, Ele vai entrar. Aleluia. Eu saí daquele lugar com meu coração pesaroso,
Quando foi no dia seguinte, não foi na semana seguinte, no dia seguinte, a minha irmã me liga e disse assim pra mim: ora por mim agora, porque eu preciso de uma oração. Porque todo dia ela fazia isso comigo. Tava servindo outros deuses, mas assim, ora por mim, sabe esse negócio? Tava servindo outros deuses, mas ora por mim, clama por mim. E eu disse naquele dia assim pra ela: hoje eu não posso orar. Ela até contou esse dia que pra ela foi a palavra mais dura que ela ouviu. Ela falou esse dia. Pra ela foi a pior palavra que ela ouviu. Hoje eu não posso orar, porque o Senhor me proibiu. E ela disse assim pra mim agora, eu falei assim: Deus está dizendo pra ti agora, é sua vez de orar, Ele quer ouvir a tua oração. Ele está com saudade do teu clamor, mas eu falei assim: é você, não é você que precisa? Então chegou a hora de tu clamar. Meu Deus, e ela disse que aquela palavra foi a pior palavra, mas naquele dia ela pegou tudo, jogou tudo fora, dobrou o joelho dentro da casa dela e começou a orar. Deus, tu és E a partir vivo. daquele dia o Senhor entrou. E eu quero profetizar nessa manhã, que amanhã que o Senhor está entrando com providência na tua causa. Eu não sei o que você entregou, porque quando a gente entrega, a gente precisa ter a certeza: Deus está trabalhando. Aleluia. Então ela, naquele dia ela pegou tudo, juntou tudo. A partir daquele momento nunca mais ela serviu outros deuses. A partir daquele momento Jesus começou a restaurar a vida dela. Porque ela perdeu casa, ela perdeu casamento. Não um, perdeu 2 casamentos. Só que Jesus restaura tudo. Você crê nisso nessa manhã? Tem restauração de Deus para a tua vida e para a vida de alguém que você está orando. Então Jesus restaurou a vida dela. Ela hoje caminha no Senhor. Ela está de frente de uma igreja pela misericórdia do Senhor. Mas isso tudo é resultado de oração. É verdade. Então nessa manhã, independente da pressão que você está vivendo, continua. Deus está dizendo para alguém: continua. Independente da pressão, Deus está nos convidando a perseverar e a continuar. E a entender que Ele tem um tempo para fazer todas as coisas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A partir daquele momento Jesus começou, e eu acho lindo quando Jesus começa algo na nossa vida, a gente não entende, porque vai parecer que a gente está perdendo. Mas é o pontapé de Deus para dizer para mim e para ti que quando a gente pensa que está perdendo, o céu está ganhando. E eu quero crer nessa manhã, que amanhã que o céu está ganhando vitória para mim e para ti. Tem vitória sendo liberada sobre esse lugar. Tem vitória sendo liberada sobre essa casa. Porque não é oração de hoje, é oração de um tempo. Não é oração de agora. É o preço que a gente tem pago de oração durante anos, durante dias, sendo depositado no altar. Oh, Deus. A palavra do Senhor nos diz em Apocalipse que no céu tem um odre. E nesse odre é depositado as nossas orações. Então a gente pensa assim: eu orei semana passada, mas essa oração continua diante do altar. Você crê nisso nessa manhã? Essa oração continua diante do altar do Senhor. Então enquanto Ele não cumprir, Ele está trabalhando. Enquanto Ele não cumprir, Ele está movendo. Enquanto Ele não cumpre, Ele está tratando em mim, está tratando em você nessa manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Então agora o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja: eu estou aqui, mas eu tenho a certeza que o Senhor está trabalhando aí. Eu tenho a certeza que Ele não vai deixar de fazer aí. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido é o nome do Senhor Jesus. E amanhã que o Senhor está dizendo para mim, para ti, você precisa ter a certeza. Independente se alguém acredita ou não, Deus está falando comigo e contigo. Glória. Foi falar de Abraão. Se eu não me engano, o pastor Avero falou de Abraão, né? Foi a... Alguém falou de Abraão, né? Maria. Foi falar de Abraão aqui. E quando foi falado de Abraão, eu lembrei de capítulo 18 de Gênesis, capítulo 18, versículo 14, que o Senhor vai fazer uma pergunta: haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Meu Deus, Por quê? aleluia. Porque quem sabe o que estava sendo dito ali entre o Senhor e Abraão era Abraão. Então Abraão começa o capítulo 18 aonde? No lugar de oração, no lugar de intimidade. Nessa manhã, nós estamos aonde? No lugar de oração, no lugar de intimidade. Então o que o Senhor está dizendo para Abraão? Abraão, haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Por quê? Porque Deus está lembrando para Abraão, nesse momento, tudo que Ele prometeu lá atrás. Tem gente que está na espera, não hoje, não ontem, mas já vem de anos que você está na fila do Senhor, sim ou não? Tem gente que está esperando uma causa de Deus, não é ontem, não é... já tem um tempo. Então isso já está sendo gerado diante do altar. Então o Senhor vai dizer para Abraão no versículo 14: haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Por esse tempo de vida, Sara conceberá. E o que vai acontecer nessa hora? Sara vai Sara não ouve? Deus, aleluia. E agora a própria Sara vai fazer o quê? Vai? Porque nem todo mundo vai
acreditar naquilo que Deus está fazendo. Mas o Senhor está falando para quem? Eita! Se o Senhor está falando para mim, está falando para você, então você precisa acreditar nessa manhã. Então você precisa ter a certeza que independente se alguém riu, se alguém acredita, se alguém está julgando, a gente precisa acreditar que Ele é fiel para fazer cumprir. Só que eu acho lindo que o Senhor também não perde tempo. Porque Sara riu. E o Senhor faz o que? Chama? Então o Senhor está chamando nessa hora. Algumas incredulidades à tona. Para dizer que independente se alguém acredita ou não, Ele está gerando. Independente se alguém acredita ou não, Ele está fazendo cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Então sinta Deus renovar a tua força nessa manhã. Sinta o Senhor colocar vocês de pé para dizer para ti que independente do tempo, Ele continua o mesmo para fazer cumprir na minha e na tua vida. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Engrandecido e exaltado é o nome desse Deus que é zeloso comigo e contigo. Deus, Ele zela sobre a palavra dEle para fazer cumprir. Deus, Ele tem compromisso com a palavra dEle para fazer cumprir na minha e na tua vida. Então, por que mesmo que o teu coração está angustiado nessa manhã? Porque mesmo que estamos com o coração preocupado muitas das vezes, a gente precisa entender que Deus está construindo, que Deus está fazendo, que o Senhor está gerando. Louvado seja o nome do Senhor. Você que está nesse propósito nessa manhã, você que está diante desse propósito por essa causa, me põe de joelho. Eu quero orar por você. Porque eu tenho certeza que você vai ver cumprir sobre a tua vida. Porque eu tenho certeza que você verá se cumprir na vida dos teus nessa manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a palavra do Senhor nos diz que Ele trabalha por aqueles que nele eis. Quem não tem compromisso não entende isso. É verdade. Quem não tem compromisso com Deus não entende esse negócio. Meu Deus, está vivendo essa luta, mas continua. Meu Deus, está com essa dor, mas está vendo. Meu Deus, passou por esse problema, mas não entende. Mas Deus está dizendo que Ele compreende você, Ele me compreende. E Ele só está dizendo, continua, persevera. Glória! E tem uma coisa que o Senhor fala para Israel no Êxodo 14, ele diz assim, o Senhor pelejará por vós e vós. Sabe por quê? Porque tem hora que a gente entra num questionamento com Deus, não é? A gente fica, Deus, a gente quer saber o porquê das coisas. Senhor, por quê? E porque a gente não precisa entender o porquê, só sabe que Deus está trabalhando. Eu preciso compartilhar isso contigo nessa manhã. Tem 20 dias, eu estava num culto em Nilópolis. Meu Deus, aleluia. Sabe aquele lugar que ninguém te conhece? Sabe esse lugar que ninguém te conhece? Só Deus. Se eu te ver, sabia? Onde você está, o Pai te vê. Estava num culto em Nilópolis e Deus usa uma pastora e ela vem até mim e fala assim para mim: entra no jejum oração, porque eu vejo uma perda. Só que quando fala de perda, a gente vai pensar de morte, sim ou não? Quando alguém fala assim, perca, né? A gente vai pensar o quê? Só que ela disse assim, Deus tem algo para fazer depois dessa perda. E aquele negócio me questionou, e eu sou do tipo que eu ouço na palavra de Deus, gente, no jejum, oração, não sei o que é. Eu não sei o que Deus vai fazer, e eu também não questiono. Deus falou, eu ouço e já entro logo. Meu Deus, não sei o que é, mas já estou entrando. Eu não quero saber se é agora, se é amanhã. Se Deus falou, já estou indo. Então no dia seguinte já entrei como? Jejum, oração. Quando chega na terça-feira, estou na consagração, vem uma pastora ministrar a palavra. Ela ministra a palavra e quando termina a consagração, pastora, ela fala assim para mim: entra no jejum, oração, porque eu vejo uma perca. E a gente já começa, meu Deus, então Deus está te alertando, Deus está confirmando, sim ou não? Só que a gente já tinha entrado no jejum e a gente continua. Porque a gente pensa em perder alguém. Quando fala de perca, a gente associa alguém. E aí aconteceu a perca do carro. Então a gente não sabe o que Deus está dizendo, mas eu já peguei a palavra de que Deus tem algo para fazer. Eu não sei você, eu não sei o que Deus está fazendo. Mas se Ele disse que Ele está fazendo, eu estou entrando dentro do querer de Deus. Sem questionar o que é. Não questiona o que é. Senhor, é Tu então, amém. Está doendo, mas amém. Glória a Deus, não questiona. Aleluia. Então nessa manhã Deus está dizendo para mim e para ti o quê? Que não tem nada que Ele faça que Ele não venha revelar. Então descansa no Senhor. Você não está entendendo nada, mas o Senhor está na tua mão. Eu não estou entendendo o cenário, mas está na tua mão. Você não está entendendo, mas a promessa ainda está de pé. Você não está entendendo como é que é, mas a promessa de Deus para mim e para ti está de pé. E eu te convido nessa manhã a vir aqui na frente.
você está nesse propósito. É a quarta semana, pai. Eu te convido a vir aqui na frente, eu quero orar por você. Porque dentro desse processo Deus quer te dar estrutura. Dentro desse processo Deus vai renovar a tua força. Dentro desse processo você vai ver a mão de Deus. Eu te convido a vir. Eu quero orar por você e com você nessa manhã. Aleluia, Deus. Oh, Espírito Santo. Pai, nós estamos nesse lugar nessa manhã, Pai, com uma certeza, Senhor, de que o Senhor está no controle. Olha, Pai amado, nós entramos, ó Pai, nesse propósito nessa manhã. Pai, eu sei qual é a minha causa, teus filhos sabem quais são as causas deles, ó Pai, nessa manhã. Mas nós temos a certeza, Senhor, que o Senhor está fazendo algo, ó Pai, dentro desse propósito, Senhor. Enquanto nós estamos aqui, Senhor, vai cuidando de tudo aquilo que nós não conseguimos dar conta. Enquanto a tua igreja está nesse lugar, ó Pai, vai cuidando da nossa estrutura, vai cuidando da estrutura da tua igreja, Senhor, vai comissionando em força, vai comissionando em graça, meu Senhor, vai comissionando, ó Deus, porque eu sei, ó Pai, que dentro desse propósito, na bandara subiandara, a bandara saio, algo o Senhor está liberando para a tua igreja. Olha, Senhor, não deixa a tua filha desanimar, não deixa o teu filho parar. Olha, Deus, mantenha a tua filha e o teu filho de pé, Pai, para a glória e exaltação do teu nome. Oh, Deus, glorifica o teu nome, Senhor, em cada causa nessa manhã, em cada propósito, ai, Senhor da glória, porque eu creio que após esse propósito, os teus filhos contarão milagre, viverão milagre para a glória e exaltação do teu nome, em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Oh, aleluia. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória. Que seja Deus continue abençoando essa casa. Oh, aleluia.